No Dia Mundial da Saúde Mental, um alerta. Mais de 37 mil pessoas se afastaram do trabalho por problemas relacionados à saúde mental aqui no nosso estado. É sobre isso que eu converso agora com a psicóloga Clarissa Pizarro. Olá, Clarissa, boa noite, obrigada por nos atender. Boa noite, Simone, obrigada pelo convite. Como anda a saúde mental dos gaúchos, Clarissa? Então, acho que a gente tem, além de ter enfrentado diversos eventos climáticos e desastres climáticos, nós temos observado todo um processo de precarização e de sobrecarga dos gaúchos, né? Enfim, principalmente dos profissionais gaúchos, das pessoas que estão trabalhando, principalmente quando a gente pensa naqueles profissionais com baixa escolaridade, que acabam tendo uma maior sobrecarga. Como tu estava comentando antes na reportagem, né? Quanto tem sido difícil a gente enfim, de repente esses profissionais eles precisam trabalhar mais para conseguir manter o mesmo estilo de vida, justamente pelo aumento da... Quando se fala em saúde mental e ambiente de trabalho, se usa muito o termo burnout. Eu queria que tu explicasse para a gente didaticamente o que é e como se identifica, como se diferencia o burnout da depressão, por exemplo, e até de outros transtornos. Claro, obrigada, Simone. Então, o burnout ele faz referência a um desgaste total e completo do profissional. Quando eles propõem o desenvolvimento dessa síndrome, eles pensam justamente no burnout como um estado de total exaustão. Como é que a gente identifica, né? Por exemplo, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, é comum que em determinados períodos a gente fique mais cansado, um pouquinho mais estressado, um pouquinho mais tenso. A questão é, quando a pessoa está vivenciando o burnout, esse estado de desgaste, de exaustão, de estresse, ele é crônico e ele vai englobando aos poucos outras dimensões da vida da pessoa, né? Como é que a gente diferencia ele? É super interessante tal ponto. Como é que eu vou, por exemplo, eu estou sentindo muito cansaço, eu não tenho vontade de trabalhar, eu tenho uma relação difícil com os meus colegas, como é que eu vou saber se eu estou desenvolvendo um transtorno depressivo ou se eu estou desenvolvendo burnout? O principal ponto é que o burnout ele vai estar diretamente associado ao ambiente de trabalho. Então, geralmente, quando a gente pensa nos últimos eventos que a pessoa enfrentou, de repente, nos últimos 2 anos, 3 anos, vai poder identificar algum evento de assédio moral, algum evento de sobrecarga de trabalho, algo que a gente pode identificar que esteja relacionado a esse sofrimento. E muito importante, assim, enquanto o transtorno depressivo, o transtorno de ansiedade, eles são mais amplos, mais globais. A gente, por exemplo, uma pessoa com sintomas depressivos, ela vai sentir uma tristeza, uma melancolia profunda em diferentes situações da vida dela. O burnout, principalmente quando ele começa a se desenvolver, ele vai se caracterizar por essa exaustão, esse cansaço, e uma coisa que a gente vai identificar como um distanciamento mental, quase como se fosse uma dificuldade da gente se envolver com o trabalho. E o afastamento do trabalho soluciona? Tem que buscar a ajuda de um profissional, né? Sim. O que a gente observa, principalmente quando o burnout ele já está crônico, ou ele está mais intensificado, que infelizmente é quando geralmente ele é identificado, a pessoa ela precisa também de algum tipo de acompanhamento psicológico, de alguma intervenção de algum profissional da saúde. O afastamento do trabalho ele é importante, ele ajuda, mas qual que é o grande ponto? O burnout ele se desenvolveu naquele ambiente de trabalho. Então, quando a gente tem um profissional com burnout, nós precisamos tanto rever as condições de trabalho que todos esses profissionais estão expostos, porque se um profissional desenvolveu, outros também podem desenvolver, assim como a gente precisa trabalhar com esse profissional. Enfim, quais recursos, percepções ele pode modificar em relação ao trabalho dele para desenvolver uma relação mais saudável com o seu trabalho. E essas são orientações importantes de uma especialista falando num dia que é um dia também de conscientização. Clarissa Pizarro, psicóloga, obrigada pela participação conosco aqui. Uma boa noite. Muito obrigada, Simone. Boa noite.